Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar As Eleições Americanas, a Tributação Brasileira e o Sistema Multilateral de Comércio, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Cultura e Eventos, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Distintos participantes, senhoras e senhores, boa noite. É com grande prazer que faço o discurso de boas-vindas a todos vocês esta noite, no webinar As Eleições Americanas, a Tributação Brasileira e o Sistema Multilateral de Comércio. Esta é uma iniciativa conjunta da Comissão Especial de Direito Aduaneiro, da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos desta casa, e que nesta noite conta também com o apoio da Comissão Especial de Direito Tributário. Em nome da Comissão de Direito Aduaneiro, gostaria de aproveitar essa oportunidade para manifestar minha mais profunda gratidão ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, da presidente da Comissão de Direito Tributário, doutora Tatiane Picelli, e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, e por todos os funcionários desta casa, por ter organizado mais este webinar. Meu muito obrigado a todos. Após as eleições americanas, iniciadas no dia 3 de novembro e só encerradas ontem, dia 13, quando o colégio, dia 14, né? Quando o colégio eleitoral daquele país confirmou a vitória dos democratas Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente, respectivamente, o Brasil se pergunta como serão, ou pelo menos como se espera que sejam, as relações comerciais do país, do Brasil, com os Estados Unidos. Como é de conhecimento geral, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e para que haja um aumento no fluxo de negócios bilaterais, a economia precisa se recuperar da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, o aumento do fluxo nessas relações também depende de mais diversificação e competitividade na pauta de exportação, do que da política do próximo governo norte-americano ou de maior alinhamento entre os países. A soma das exportações e importações entre Brasil e Estados Unidos, segundo dados da Balança Comercial Brasileira, mostram que a corrente de comércio tem se mantido estável na última década, entre 50 e 60 bilhões de dólares por ano. O destino das exportações do Brasil para os Estados Unidos representa 9,7% do total. O país norte-americano também é a segunda principal origem de importações brasileiras, 16%. Pensando em tão relevante tema, a Comissão de Direito Aduaneiro convidou para nosso 7º evento webinar o Dr. Leonardo Brando, e de última hora conseguimos um reforço Cócias, conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, e professora de pós-graduação. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Direito do Comércio Internacional pela PUC São Paulo, tendo realizado o doutorado sanduíche na Georgetown University, nos Estados Unidos. Sua formação e atuação profissional são focadas na área aduaneira, com ênfase em questões relacionadas à facilitação do comércio. Dr. Leonardo Ogasawa de Araújo Branco, conselheiro titular e vice-presidente da turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também do CARF. Doutorando, mestre e especialista em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio doutoral na Alemanha. Coordenador do curso de Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT. Professor de Direito Tributário no IBDT, IBET, FGV, esse com pós-graduação, e FK Partners, Exame Certified Financial Planner. Devo lembrá-los que as perguntas, como já foi dito, podem ser encaminhadas pelo Question and Answers, Q&A,
ou mesmo no chat aqui da plataforma, que eu vou anotando aqui, e depois a gente vai responder todas ao final do evento. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão e a esta Casa dos Advogados de São Paulo. Espero que aproveitem ao máximo nosso webinar de hoje. E iniciando o nosso evento, passo a palavra aos nossos convidados, doutores Fernanda e Leonardo. Com vocês, doutores. Bom, muito boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pelo convite de estar aqui na Comissão de Direito Aduaneiro. Também agradecer à Comissão de Cultura e Eventos, a Comissão de Direito Tributário, presidida pela professora Tatiane Psitelli, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. E dizer que é uma alegria estar aqui na Casa do Advogado, que é a minha origem, a origem também da doutora Fernanda Cotsias, e eu quero cumprimentar o presidente da comissão, o Dr. Robson Crepaldi, e também a Fernanda, minha colega de turma, doutora no tema de facilitação aduaneira, facilitação do comércio, é uma das maiores especialistas no país sobre esse tema, e por isso mesmo eu pedi ao Dr. Robson para tê-la aqui hoje conosco, porque a doutora Fernanda ela pode compartilhar com a gente aqui o que existe de mais atual sobre esse tema. Eu quero fazer também uma menção especial a essa comissão, a coragem, a sensibilidade da OAB de manter uma comissão toda dedicada para o estudo do tema aduaneiro. Porque nessa área eu vou aproveitar que nós temos muitos pesquisadores, com certeza, no momento de escolher temas de mestrado, de doutorado, que estão assistindo a gente aqui, certamente, e nessa área resta simplesmente tudo por ser feito, tudo por ser escrito. E o direito aduaneiro, como a gente vai tratar aqui hoje, ele tem tudo a ver com desenvolvimento, ele tem tudo a ver com o ambiente concorrencial. Então, hoje, a administração tributária e aduaneira andam juntas. Então, muito do que se conhece de aduana está, de certa forma, ligado à Receita Federal do Brasil. E essas matérias, aduaneira e tributária, elas foram forjadas em cadinhos muito diferentes. Então, quando a gente vai ler um clássico como Ricardo Javier Basaldúa, que presidiu o Tribunal Administrativo Argentino, a busca da função da aduana vai muito além do tributo. Então, recentemente, numa aula inaugural com o professor Andrés Rodi Ponce, que é presidente da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, que eu tive, inclusive, a alegria de conhecer no IDP, em Brasília, no lançamento do livro que deu origem ao clássico sobre internacionalização do imposto de importação, do Dr. Rosaldo Trevisan. Ele, várias vezes, professor Andrés, retornou àquela ideia de que as aduanas elas não têm como missão arrecadar os tributos, mas, historicamente, essas são questões que são profundamente imbricadas, né? Então, aqui no Brasil, principalmente, eu diria, muitos dos maiores tributaristas que a gente conhece hoje começaram justamente nessa área. Então, dou como exemplo, Dr. Hamilton Dias de Souza, que foi professor da USP, é autor de uma das primeiras obras sobre imposto de importação que nós temos notícia. O Dr. Léo Krakowiak, ele conta sempre que ele começou a carreira dele aprendendo com os auditores da Receita Federal, atendendo contribuintes na área aduaneira. Então, essa preocupação com a questão aduaneira, ela é uma das mais antigas que nós temos. Eu tive agora, há poucos dias, a oportunidade de falar exatamente sobre esse mesmo tema no congresso do IBET, e eu corri o mesmo risco que eu vou correr aqui, que é o risco do anacronismo. Lá em 1894, a gente tinha no Brasil a nova consolidação das leis das alfândegas, e ela durou até o ano de 1966, a norma geral aduaneira mais importante do Brasil, né? A norma de 1966 é uma norma que representa, né, diga-se aqui de passagem, 40% do nosso atual regulamento aduaneiro, o Decreto-Lei 37 de 66. Né? E aí, quando a gente for pensar nisso, nesse momento tão importante, né, nós temos ali algumas figuras. O professor Gerson Augusto da Silva. O professor Gerson Augusto da Silva, ele também estruturou a Receita Federal do Brasil, e eu trago esse nome porque ele participou
da comissão formada também pelos professores Gilberto Ulloa Canto e Rubens Gomes de Souza, a comissão que deu origem ao Código Tributário Nacional, a que redigiu o anteprojeto do Código Tributário Nacional. O interessante é que naquele momento, nós temos no ano de 1966, lá em dezembro, a edição, não por coincidência, desses 2 diplomas. E por quê? Porque a ideia original era que nós tivéssemos 3 códigos. Um Código Tributário Nacional, encabeçado pelo professor Rubens Gomes de Souza, um Código Aduaneiro, presidido pelo professor Gerson, e também um Código de Processo Administrativo Tributário, presidido pelo professor Gilberto Ulloa Canto. Como nós sabemos, o Código de Processo ele acabou sendo canibalizado pelo Código Tributário Nacional e nós não o temos até os dias de hoje, assim como não temos também um Código de Procedimento ou Processo Aduaneiro. O fato é que o decreto-lei, se alguém for lá na exposição de motivos, tiver a curiosidade, ele vai poder perceber que esse decreto-lei ele foi elaborado a exemplo dos modernos códigos aduaneiros. Textualmente está lá o ato falho. Então, só lá em 1985, ou seja, quase 2 décadas depois do decreto de 66, vem a primeira regulamentação do Oswaldo Melhorança, que participou de uma formação do CARF até uns 10 anos atrás, mais ou menos. E lá em 2002, nós temos um novo código, um novo regulamento aduaneiro. Nós temos ali uma renovação. E essa renovação dela participam alguns autores que nós conhecemos, o José Luiz Rossari, a Cleusa Magalhães e vários outros que compuseram a redação desse regulamento aduaneiro. Naquela equipe estava o Dr. Rosaldo Trevisan. O Dr. Rosaldo Trevisan que participou, na verdade, mais ativamente da redação da consolidação de 2009, ou seja, o novíssimo regulamento aduaneiro. E eu quero dizer que ele, ao lado de alguns nomes, como, por exemplo, a professora Lisiane Angelotti Meira, por exemplo, que negociou, inclusive, o Código Aduaneiro do Mercosul, que ainda é uma promessa para o Brasil, eu diria que eles são 2 dos maiores aduaneiristas do nosso país, que fazem parte dos quadros da Receita Federal. Eu tive a sorte, a Fernanda e eu tivemos a sorte de conviver com o Trevisan por alguns anos, e eu posso dizer que eles são responsáveis, esses nomes, Trevisan, Lisiane, Rodrigo Mineiro, por formar uma legião de interessados em direito aduaneiro. Eles são leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira se enveredar, estudar essa área. E olha que sorte que nós temos, não é? Hoje em dia, de contar com uma composição do CARF que conta, ou contou, com nomes assim formidáveis para o campo aduaneiro, como Trevisan, Lisiane, Rodrigo Mineiro, entre outros, o Luiz Felipe de Barros Resch. Então, nós temos hoje outras promessas. Nós temos a professora Daniela Floriano, ela estava lá comigo nessa mesa do IBET recentemente, estava sempre no tribunal. Então, eu digo que se por este contexto eu acabei me sentindo, inclusive, à vontade para organizar um curso no ano de 2020 no IBDT, que é o Instituto Irmão do IBET, do IGEIDEP, foi justamente por conta desse convívio, do verdadeiro aprendizado que eu tive com essas pessoas. E uma pessoa em especial, que foi o professor Hans Michel Wolfgang, que me recebeu de assim, muito bom grado durante um estágio doutoral que eu cursei na WWU, o Instituto Tributário da Universidade de Münster, sob a supervisão do professor Joachim English. Ele me deu a chance de conhecer muitos pesquisadores desse tema na Alemanha e que, curiosamente, tem uma parceria muito afinada com a Austrália. Eles têm uma publicação aberta que eu recomendo muito, que é o World Customs Journal, que é encabeçada pelo professor Wolfgang, que foi alguém muito importante na minha formação. E no Brasil, nós temos pessoas importantes que têm marcado o momento atual do direito aduaneiro. Nós temos aqui o professor Fernando Pieri, que preside a Academia Brasileira de Direito Aduaneiro. Nós temos o professor Solon Sen, que coordena uma pós-graduação nesse tema, e além de ser um nome extremamente respeitado na área, é um ciclista de primeira, o que dobra a minha admiração por ele.
Além, é claro, de um curso muito esperado, né? Que é aquele coordenado pela professora Daniela Floriano, sobre classificação fiscal de mercadorias, lá pelo IBED. É interessante que esse é um tema que desperta emoções, né? Parece um tema tão frio, tão técnico, mas, de fato, ele desperta paixões. É um ótimo começo, aliás, tanto pelo desafio como pela riqueza, para quem quer começar no direito aduaneiro, ainda que seja um dos temas mais árduos dentro do direito aduaneiro, né? Eu mesmo tive a alegria de coordenar nesse ano o curso de Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional no IBDT, que contou com 3 grandes núcleos que vão convergir para o nosso debate de hoje. Em primeiro lugar, o comércio internacional. Em segundo lugar, o direito tributário. E, em terceiro lugar, o direito aduaneiro. Esse curso contou com vários nomes, alguns deles que estão aqui hoje. Então, o Dr. Robson Crepaldi, também a doutora Fernanda Cotsias, que foi uma aula elogiadíssima, diga-se de passagem, e também vários alunos muito especializados, né? Dr. Roberto Raia, que é um grande especialista no tema de classificação fiscal de mercadorias, entre outros vários experts que estavam lá, que enriqueceram os debates do curso. Bom, qual que é a importância de todo esse background que eu trouxe aqui, né? Primeiro, nós temos algumas coisas aqui que são comuns, né? E eu queria começar por aqui. Por exemplo, quando nós pensamos aqui a ideia de importação, né? Imagina a importação que tem algumas demandas e efeitos também para o comércio, que vamos chamar aqui de comércio transfronteiriço, né? Para não usar a expressão comércio exterior, eu tenho algumas reservas com a expressão, mas também para regulação aduaneira e também para tributação. Então, é importante, porque são coisas diferentes também. Porque se a gente parar para pensar na minúcia, né, vamos pensar isso, apesar de existir a Lei Complementar número 95, apesar do postulado do legislador racional, coerente, existem alguns termos que eles são usados com alguns sentidos diferentes, sem uma verdadeira uniformidade de tratamento. Então, quando a gente vai falar, eu vou trazer uma expressão polêmica, trânsito de mercadoria. A gente tem um exemplo, né? Porque tanto trânsito como mercadoria são palavras que são textos e adquirem sentidos diferentes de acordo com cada contexto. Se nós estamos falando de aduaneiro, se nós estamos falando aqui de comércio ou estamos falando de tributário. Então, são tradições diferentes às quais se filiam essas palavras, né? E são diferentes quanto ao tratamento, porque, imagina, se for para denúncia espontânea, é engraçado, nós estávamos hoje discutindo isso na turma, a respeito da separação de direito aduaneiro e tributário e seus efeitos práticos sobre as decisões, né? Denúncia espontânea tem regras próprias no artigo 102 lá do decreto 37, que não convergem para o artigo 138 do CTN. Não recolher um tributo aduaneiro é descaminho. E o tributo não aduaneiro? Ele leva o agente para o crime contra a ordem tributária. Então, as próprias tipologias, as próprias combinações, elas acabam sendo diferentes. E é claro que a gente está falando aqui de um ramo próprio que tem ganhado um corpo, né? Uma certa musculatura. O José Lente Carlucci, por exemplo, ele vai enxergar no aduaneiro um objeto próprio, com institutos, com princípios, com um esqueleto próprio. Então, não é só do comércio transfronteiriço que ele trata, mas também de questões fitossanitárias, de fluxo de pessoas, de bens, de regras de origem, de fechar fronteiras para evitar contaminação por Covid. Então, uma conclusão que se tem há muito tempo, né? Vamos admitir isso, vamos trazer essa admissão. Não se busca com a aduana um tributo, né? O direito aduaneiro, ele trata da relação entre a aduana e os seus intervenientes. Nós estamos falando aqui do despachante aduaneiro, do operador, do transportador, né? As restrições, elas são de aranceles, como se diz, são tarifárias, mas também são não tarifárias. Então, cada vez se cobra menos tributos em operações de comércio exterior. E aí, em paralelo a tudo isso,
nós temos algumas considerações que são importantes. Olha só, de um lado, nós temos uma ideia, um ideal, um ideário, uma política de modernização dos controles aduaneiros. De outro lado, nós temos a inserção da aduana brasileira no ambiente internacional. E aí você vai para o GATT 94, né, que ele vai ecoar o GATT 47, ele é a base, ou é uma das bases mais importantes desse grande edifício jurídico. E as convenções, elas vão aparecer aqui como um conjunto de melhores práticas internacionais, né? E a ideia aqui é a gente traçar algumas metas que são comuns para todas as administrações que atuam no comércio exterior. Então, imagina, quando que é possível para um país adotar uma prática protecionista? Vamos dar uma olhada lá na rodada Kennedy, nos anos 60, e a gente adquire um norte magnético. E aí surge uma pergunta: como se estruturar para melhor entregar para os países um fluxo otimizado do comércio transfronteiriço? E aí você vai, OMA, GATT, OMC, eles vão aparecer aqui nesse ambiente, é um ambiente pós-guerra, até o ápice de 1994. 94 com um acordo constitutivo da OMC que vai contemplar mercadorias, e aqui nós estamos falando de facilitação, serviços, propriedade intelectual, entre outros. E esse é um dos principais temas para o comércio internacional brasileiro hoje. É o tema que nós estamos conversando aqui hoje. Então, as cadeias globais de suprimentos, supply chains, né, elas demandam novas metodologias. E aí a gente começa a falar em alguns termos novos: just in time, just in second, just in case. E aí, o que nós sentimos existe a necessidade da construção de procedimentos para facilitar o comércio. Nós falamos em eficiência, eficácia, efetividade. E aí, quando a gente fala a respeito do acordo de facilitação do comércio, nós temos aqui 4 grandes eixos, 4 programas de ações de simplificação, harmonização, transparência e padronização. E aí nós falamos dos objetivos. Qual é o objetivo? O objetivo é evidente, a gente quer reduzir os custos, né, do comércio internacional, aumentar a competitividade das exportações. A gente quer gerar um desempenho melhor de exportações, empregos, reduzir a pobreza. E aí nós temos alguns estudos interessantes que se voltam justamente para isso, para buscar um país desenvolvido na área comercial. E aí começam os problemas, né? Aí eu pergunto, quais são os problemas que nós temos hoje? Porque tudo começa pela análise dos problemas. Vamos começar a discutir a relação. E para discutir a relação, nós temos que começar por aqui. Bom, vamos começar pelos entraves burocráticos, né? Nós temos altíssimas tarifas cobradas tanto por portos, aeroportos. Nós temos aqui inúmeros órgãos anuentes, o tempo que é muito excessivo para a liberação de mercadorias, complexidade altíssima dos documentos, procedimentos de desembaraço que não são padronizados, custo regulatório, tudo isso acaba trazendo para a gente, acaba sendo traduzido para a gente como um desafio para a competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional. E aqui entra a questão central da Receita Federal do Brasil, né? Eu quero dizer o seguinte, que nós temos atos normativos da Receita Federal que eles eram elaborados até pouquíssimo tempo atrás, e muitas vezes até os dias de hoje, de uma maneira extremamente unilateral, interna corporis, né? A ideia é que a Receita era muito mais preocupada com o enforcement das obrigações, e hoje nós estamos pensando em uma abertura para o diálogo. O que se busca aqui, né, seria o grande sonho, seria entender quais que são as demandas desses players do mercado, do setor privado. E existem alguns casos extremamente significativos, né? O acordo de facilitação do comércio, ele acaba dispondo que os países eles precisam se organizar a partir de um sistema único de recepção, processamento e transmissão de dados das operações internacionais. O que eu estou falando aqui? De uma janela única, né? O que
acabou desembocando, como nós sabemos, no projeto do Portal Único, né? E hoje nós falamos, inclusive, da composição de um catálogo único de produtos que visa a redução do tempo para o desembaraço, para liberar as cargas. O governo ele anunciou recentemente o desligamento definitivo do Siscoserv. Ele abriu uma consulta pública, olha, para disciplinar a dispensa de etapas do trânsito aduaneiro, a edição de novas regras para combater fraudes aduaneiras, para diminuir prazo de retenção de mercadorias. E aí, uma questão importante sempre é a gente olhar para a corrente de comércio. O Dr. Robson ele foi muito feliz em tocar nesse ponto, porque aqui nós temos um parâmetro interessante. Nós precisamos, de fato, acompanhar os dados da SESEX. E o que nós temos visto a partir disso, né? Nós temos visto, quando nós olhamos para esses dados com um pouco mais de cuidado, esse foi, inclusive, o motor que me levou a escrever aquele artigo, né, que acabou se tornando o tema aqui da palestra, né? Uma participação crescente da China no comércio internacional. E aí, apesar da pandemia, a gente teve um desempenho excelente no setor primário. Eu vou destacar aqui um setor mais do que um produto, né? O agronegócio, que foi exportado para a China. Agora, vamos falar a verdade, a gente teve um desempenho pífio com produtos de maior sofisticação tecnológica, né? E o que isso é indicativo? Isso é indicativo de uma verdadeira propensão de isolamento do Brasil no mercado internacional. E aí, qual o efeito do isolamento, do insulamento brasileiro, né? Bom, tem um lado bom, é uma menor exposição ao risco. Quando a onda chega aqui, chega como marolinha. Isso é ótimo, mas é completamente indesejado se o nosso objetivo for firmar um maior número de parcerias. E aí vem a questão, né? Nós somos juristas, né? Nós estamos pensando aqui do ponto de vista do direito. Qual é o impacto, né, do acordo de facilitação do comércio para o Brasil? É óbvio que minha análise não vai passar pelas ciências políticas, né? Então, tem um estudo muito interessante que foi feito pela Confederação Nacional das Indústrias sobre esse assunto, né? A CNI. E esse estudo ele traz números impressionantes. Olha, o impacto do acordo de facilitação do comércio em 2022 vai ser de 53 bilhões de reais. Em 2023, de 65 bilhões de reais. Em 2030, 70 bilhões de reais, conforme a gente for implementando, né, aquela agenda do facilitômetro, né, conforme o facilitômetro for andando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para tentar trazer para a concretude tudo isso, né? Módulo de liberação. Né? O tempo de liberação ele caiu lá em 2018 de 13 dias para 7 dias, hoje em condições normais de temperatura e pressão. Né? Tudo isso leva a uma busca de maior fluidez nas trocas internacionais. E o módulo de importação, ele traz, por exemplo, o despacho sobre águas. Né? Então, a gente tem o registro da operação e a autorização dos documentos com a carga fora do território aduaneiro. Olha que bacana. Né? O fundamento disso qual que é? Previsão do acordo de facilitação. E esse tipo de despacho ele acaba reduzindo 80% do tempo do desembaraço. Apesar que hoje ele só funciona no modal marítimo. Né? Então, tudo isso traz o quê? Uma previsibilidade maior para o importador. Imagina alguém que precisa fechar preço, se programar. Ele tem uma saída interessante. Né? Nós estamos falando de tempo de despacho que tem sido feito, inclusive, com base na metodologia da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, sobre o Time Release Study. E aí, vendo o tempo de cada operador, a gente pode ver com uma clareza muito maior onde é que estão os gargalos. E esse é o objetivo do acordo. Vamos primeiro localizar os problemas. E nesse contexto, né, que a gente precisa comentar do operador econômico autorizado, que é super importante. Aqui é um lugar em que dá para falar em um compliance, em um verdadeiro tax trade compliance, um trade compliance de um nível muito bom. E a ordem do dia é integração. Integração com órgãos anuentes, com Anvisa, com MAPA. E aqui o crossover, todo mundo já matou,
é com o setor regulatório. O direito aduaneiro, ele anda de mãos dadas com o direito administrativo. Ele tem efeitos importantes sobre a tributação. Inclusive, a dificuldade aqui, ela existe também quanto ao despachante aduaneiro, né? Como o OEA. Então, se ele cumprir os requisitos mínimos, né? Será que ele pode ser OEA? Eu ouvi recentemente uma palestra do Dr. Fausto Coutinho, da Receita, e ele disse que essa é a ideia da Receita Federal, né? Que os despachantes também possam ser operadores. Não há um cronograma claro. A mesma coisa do INPE. A ideia era no final de 2020, a gente já tem implementação de algumas facilidades. Agora a ideia é chegar lá para o final de 2021 ou um pouco mais. Algumas facilidades como retificação, pagamento centralizado de tributos, controle de carga e trânsito aéreo. É uma coisa que as pessoas estão realmente esperando, né? E aqui está o grande dilema, não é mesmo? Porque o dilema é não afrouxar a fiscalização, o controle das operações de comércio exterior e, ao mesmo tempo, a gente conseguir facilitar o fluxo, não embaraçar essas correntes, as cadeias logísticas do Brasil. Olha que coisa mais contraditória, né? E vamos olhar para a corrente de comércio, né? Aqui a gente tem um parâmetro útil e isso tem sido feito só nos últimos anos. Então, olha só, se o direito tributário ele teve um momento importante, que as pessoas sentiram a necessidade de buscar uma autonomia didático-pedagógica ou didático-científica, esse é o momento do direito aduaneiro. Que momento bom que nós estamos vivendo. Vamos ser sinceros, então, direito aduaneiro, ele não é, nem nunca foi um capítulo do direito tributário. É outra coisa. Aqui é muito feliz a ideia, por exemplo, de sobreposição de um professor como Paulo de Barros Carvalho. Ele é muito feliz quando nós falamos em nichos. E como muita gente aqui vai para o aduaneiro a partir do tributário, muita gente aqui sabe que no momento posterior à Constituição, lá em 88, vigoraram as teses tributárias, né? Parece que esse momento passou. Eu participo de um programa no YouTube chamado Direito e Carreiras, né? Com colegas como Alexandre Evaristo, Fabiana Carsoni, o Diego Miguita, Diogo Olmi, e um dos entrevistados foi o professor Roberto Quiroga Mosqueira. E a gente perguntou, professor, se passou aquele tempo das grandes teses tributárias, qual é o momento agora, né? Ele falou, agora é o momento da advocacia de nichos. Então, você é tributarista, você é aduaneirista, você busque seu nicho, né? O tributarista na tributação do mercado financeiro de capitais, das cooperativas, do comércio internacional, e assim por diante. Esse aqui é um terreno privilegiadíssimo. Quando nós nos voltamos para o direito aduaneiro especial, eu gostaria de lembrar um ponto aqui de divergência muito importante, né? Vamos lembrar que a Convenção de Quioto revisada e o Acordo de Facilitação do Comércio, eles entram aqui no Brasil com status de lei ordinária. Curiosamente, né? Hoje, um dos conselheiros da turma, o conselheiro Oswaldo Castro Neto, que é respeitadíssimo nessa área, ele mesmo disse, poxa, eu estou há quase 2 anos aqui no CARF, ele vai fazer 2 anos agora em janeiro, ele falou, olha, nunca acho que usei a Convenção de Quioto revisada como fundamento das decisões. E é um grande aduaneirista, né? E eu fiz uma autocrítica, eu falei, eu também não. E eu estou há bastante tempo lá. Olha que coisa interessante como essas coisas ainda não entraram na cabeça das pessoas, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, então. Então, nós podemos afirmar que o acordo de facilitação ele é originário da Convenção de Quioto revisada, que, por sua vez, bebe da Convenção de Quioto da década de 70. E hoje nós já temos notícia de que a Convenção de Quioto revisada está em processo de revisão. Então, Convenção de Quioto revisada ou revisada linha, está vindo por aí. Então, qual era o grande inconveniente da Convenção de Quioto revisada? Bom, grande problema. Os membros precisavam aderir em bloco a cerca de 30 anexos. Isso era uma dificuldade enorme. Né? E aqui vem o papel da OMA. Né? Ela é concebida um pouco depois do OMC, daqueles órgãos do pós-guerra. Em 1995, a OMA ela resolve reformular a Convenção de Quioto
e trazer uma maior uniformidade por meio de uma parte mais geral. Essa parte mais geral, ela traria o core do acordo, o sine qua non, o espírito do acordo de facilitação. E nos anexos, nós temos uma possibilidade ou não de adesão. Então, os mais de 30 anexos, eles são vasculhados, eles são varridos, e de um jeito muito inteligente, a OMA vai pensar daquele texto enorme aquilo que era central, aquilo que ela entendeu que sintetizaria um acordo viável entre os países. E ela fez, com esse trabalho todo, um anexo geral que seria mais fácil de ser digerido. Né? Nós sabemos que a Receita Federal sabia que este acordo ele acabaria entrando aqui no ordenamento brasileiro em algum momento. E por isso mesmo foram tomadas medidas preparatórias para que esse momento chegasse. Bom, a parte geral ela tem duas partes, né? Normas e normas transitórias. E as normas transitórias, isso é importante para a gente no momento que nós vivemos hoje, tá? Elas trazem um período de graça, não é bem uma vacácio, um período de graça, de adaptação maior para o país que adere, para ele se adaptar. São 60 meses. Enquanto que as normas, que não são as normas transitórias, elas têm 36 meses. Então, a ideia é que nós temos nas normas transitórias coisas que levam mais tempo para o país implementar. Então, cada país ele pode ou não aderir a outros anexos específicos para além do anexo geral. E aí, dentro deste contexto, nós temos normas e práticas recomendadas. Mas cuidado, porque as práticas recomendadas também são obrigatórias. A adesão que é facultativa, né? Então, o que nós temos são 3 anexos com 25 capítulos. E aí, essa faculdade, que ela não existe no anexo geral, é um trunfo enorme, né? Você pode ver que o acordo de valoração aduaneira, o AVAGAT, ele é tributário do acordo de convenção do valor de Bruxelas. E aqui existe um contraponto interessante entre esses dois órgãos, OMA e OMC. Então, na CQR, na Convenção de Quioto revisada, a gente tem alguns temas inéditos. Então, operador econômico autorizado, gestão de risco, antecipação do registro da DI, processamento de dados. E a CQR revisada, ela é da década de 90, né? Mas ela traz uma estrutura extremamente robusta, incluindo até uma parte processual. A CQR, para você ter ideia, tem 122 membros, né? Ela só tem menos membros que o sistema harmonizado. Ela é um case de sucesso da OMA. Aqui nós temos mais de 95% do comércio mundial. E o Brasil, ele veio na lanterninha, lá no final de 2019. Então, aí eu volto à ideia dos prazos. Até dezembro de 2022, nós podemos cumprir as normas. E até 2024, as normas transitórias. Tem aí um período de gordura, né? Uma prorrogação única de 1 ano que o país pode pedir. A carência, o período de graça máximo que nós temos. E agora, a questão da vigência e da aplicação é um pouco diferente, portanto, né? Uma coisa é prazo de implementação, outra é vigência, inclusive o artigo 13 da Convenção de Quioto, ela fala sobre os 36 meses, e aqui nós temos uma disposição de regra textual. Já no caso do Acordo de Facilitação Aduaneira, o TFA, a carência é para ser submetido para o órgão de solução de controvérsias da OMC. Aqui nós temos enforcement, que nós não temos na OMA, né? E aqui nós temos excelentes profissionais no Brasil, né? Nós temos a Renata Amaral, a Constanza Negri, a Fernanda Cotizias, que atuam neste ramo. Então, o acordo de facilitação, ele nasce na OMC e ele veio regulamentar o GATT, o que aquele jurista, que o Rosaldo Trevisan, chama de nave-mãe, né? Tudo deságua no GATT. GATT é a grande nave-mãe dessa constelação. A ideia que nasceu em 1996, e aqui, nesse contexto, isso é comum dizer, você pergunta para o importador, né? Importador, o que você prefere? Você prefere redução de alíquota ou canal verde? Ele vai pensar, refletir, e provavelmente vai falar, eu prefiro canal verde, eu prefiro liberação rápida. Sabe por quê? Porque carga parada, o custo da carga parada é absurdo.
Aqui a gente fala de custo Brasil, custo aduaneiro é o custo aduana. E como que você reduz a burocracia, amarrando aquilo que eu trouxe no início da minha fala, como é que você azeita esse sistema de 153 membros, né? Faltam só 9 membros para os 164 da OMC. Bom, ao contrário da Convenção de Kyoto revisada, o Acordo de Facilitação do Comércio ele prevê comitês nacionais. Ele vai categorizar os países em A, B e C. E aqui, nesse contexto, existe alguma coisa muito interessante, que é a assessoria técnica entre os países, né? Aqui nós temos países com estruturas diferentes e a troca de experiências diferentes, né? E esses auditores, eles fazem o escambo de experiências nas missões. A Receita Federal, por exemplo, ela vai ceder pessoas para ensinar aquelas outras, né? É um programa muito interessante. Agora, quando a gente vai falar do programa OEA, né, do Operador Econômico Autorizado, para pensar novamente esse ponto e se fixar nele, a ideia aqui é demonstrar um baixo grau de risco nas operações. Olha o que eu estou trazendo, né? Nós estamos aqui buscando uma aproximação dialogada, né, entre Receita Federal e setor privado. A ideia da adoção de boas práticas por parte do comércio legítimo. Então, o operador econômico autorizado, ele é trazido à superfície aqui de uma maneira central no nosso debate. Tá? Então, se o objetivo hoje é modernização dos portos, das aduanas, necessidade de a gente fazer um controle que não afunile os fluxos comerciais, né? Onde a administração ela não consegue, vamos ser sinceros, a administração, olha só a ideia inteligente, hein? A administração, ela não consegue mais dar conta do controle. E aí o que a gente vem percebendo? O lado ruim, tá? Antes de trazer o lado bom, a ideia boa. O que a gente percebe é que os custos administrativos, eles são privatizados cada vez mais. E o custo administrativo privatizado, né? Para a gente usar o vocabulário aqui de um Cedric Sandford, que ressoou aqui no Brasil na obra do professor Caio Augusto Takano, é o custo de conformidade. É isso que encarece um país. Né? E aí, como que a gente faz? Agora é o lado bom, né? O lado inteligente. Como que a gente faz para a administração continuar eficiente e discreta? Eu digo discreta aqui no sentido de não gerar um arrasto de custo. Né? A abordagem ela precisa ser sistêmica. Olha a parte inteligente. Não dá mais para fazer controle transacional sobre os despachos. Se não dá mais para fazer controle transacional, despacho a despacho, o que a gente precisa fazer? Trabalhar o que nós temos, a informação. Então, nós precisamos processar a informação. Você já teve um cliente seu que perguntou: doutor, se eu fizer alguma coisa, né? Acende a luz amarela na receita, qual que é a sua resposta? Acende. Mas sem dúvida, cara. A dúvida não é essa. A dúvida é: tem alguém olhando? E se tiver alguém olhando, tem alguém para trabalhar aquilo? Então, a ideia é: vamos olhar as luzes amarelas que estão acesas e vamos trabalhar em cima delas. Os operadores bons precisam ser incentivados. E o incentivo ao comportamento de conformidade é o quê? É o biscoito, é a sanção premial. E isso vai liberar o fiscal, os braços, para focar naquelas operações de maior risco. A ideia de que nós abandonamos o chicote e agora pensamos no biscoito. Então, você deixa um pouco de lado a ideia de uma abordagem litigiosa, conflituosa, e passa para a parceria, aquelas práticas ou modelos multiportas. Aqui nós temos uma dimensão mais colaborativa. E aí o motor da relação é a cooperação. Antes, né, a aduana era um namorado controlador. Né? O namorado controlador, ele diz: você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer aquilo, você não pode usar essa roupa, você fica muito bonita. E aí, a gente aprendeu com o MC Kevinho que ela tá solta de tanto que ele prendeu. Não adianta, né? A relação, ela não pode ser tóxica, porque se for, tudo ruim. E aí, a cooperação,
é entre a administração e o administrado, e entre as aduanas umas com as outras. A busca de boas práticas, né, que é harmonizada pelo regente da orquestra, que é a OMA. A Convenção de Kyoto revisada, ela quer harmonizar, dar eficiência, azeitar a relação, lubrificar os fluxos comerciais. E aí a gente olha para a Convenção de Kyoto, lá dos anos 90, e ela já pensava em algumas pessoas autorizadas, né? Aquele operador VIP que passava pelos critérios de histórico adequado, né? Que possuísse um sistema de registro, que tivesse um controle. Ou seja, o operador ele faz algumas quests e ele vai liberando sanções premiais nesse sistema. A substituição do chicote, de novo. Então, em 2013, o acordo de facilitação ele vai aperfeiçoar essa ideia com aqueles chamados Authorized Operators. E aqui tem os critérios de solvência financeira, né? Os critérios de segurança da cadeia logística. Gente, tudo isso é pós 11 de setembro. É a ideia do SAFE. Né? A ideia do SAFE ela entra no core do programa OEA. E aí nós buscamos outros critérios e perceba que aqui um motor, de novo, não é tributário. Né? E aí nós buscamos os benefícios. Tá bom, você falou de sanção premial, cadê? São 7 os benefícios, né, que os países devem implementar, assim, no mínimo de 3. Eu vou fazer tudo isso que você está pedindo, administração. E aí, quando eu liberar a Quest, né? Tempo de liberação agilizado, redução de garantias, menor índice de inspeção. Me deixa, né? Me deixa mais solto. Agora tem outros benefícios, né? Foi um almoço recente que nós tivemos na turma com a Cláudia, né? A Cláudia ela é a chefe do Seclan. Isso foi antes da pandemia, né? Quando a gente ainda almoçava em Brasília juntos, né? Que era sempre um momento de descontração, que as sessões às vezes são muito tensas. E aí, lá nos almoços era sempre muito bom, havia muitas conversas interessantes. A Cláudia, chefe da Seclan, estava lá e ela atende hoje, ela disse, uma consulta de classificação fiscal de OEA, de Operador Econômico Autorizado, em 40 dias. Que país no mundo faz isso? Hoje no Brasil, nós temos 482 certificados emitidos. A composição é de importadores e exportadores, a maioria. 30% são prestadores de serviços logísticos. Agora, olha para onde que a Receita Federal quer levar tudo isso. A Coana, ela quer que 50% do volume das operações no Brasil sejam por meio de OEA. Em que pé que a gente está? Bom, até a pandemia começar, a gente estava com 28%. Hoje caiu para 19%. 19%. A tendência é crescimento, né? A ideia é, se os recursos eles são escassos, e se a ideia hoje da Receita, quando a gente lê um plano de fiscalização, é mais aderência do que castigo, então, aderência no sentido de eu vou tributar, eu vou olhar aquilo que eu devo, ou seja, eu vou tentar desarmar a bomba onde existe bomba, né? Porque senão eu vou mandar lá os auditores para um lugar vazio, né? Eu vou gastar os meus recursos escassos. O cara que tem OEA, ele vai ter um menor nível de conferência, um menor nível de inspeção. E o OEA, ele vai impactar diretamente o Time Release Study. E aqui um resultado interessante, até mesmo o OEA, que cair para uma inspeção, para controle de uma autoridade anuente, o tempo da inspeção dele vai ser significativamente menor. Ainda que eu venha a cair, né? Aí o tempo é menor. E aí vem uma inflexão que eu quero fazer. Porque aí você fala, né? Esse é um tema que eu já debati com a doutora Fernanda algumas vezes, né? Você fala de tudo isso, você fala nessas boas práticas, né? Você fala em pagamento de tributo de forma diferida. Olha só, você fala em pagamento de tributo de forma diferida porque você quer ajudar, né? Vem o STF e fala de retenção de mercadoria apreendida até o pagamento dos tributos, né? Aí você fala empolgado em internacionalização do Brasil no ambiente normativo internacional. E aí vem o STF e chancela o IPI cobrado na revenda do produto importado. E cria uma pressão fiscal
maior sobre o bem de origem estrangeira com relação ao equivalente nacional. E ele contraria textualmente um acordo internacional assinado pelo Brasil. Então, o que nós temos no mundo? Bom, a questão dos Estados Unidos, para trazer aqui esse tema, eu não entendo desse assunto, evidentemente, mas são assuntos que nos dizem respeito. Às vezes a paixão pelo saber alheio nos ajuda em algumas coisas. Os Estados Unidos têm bloqueado a escolha do sucessor brasileiro, Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da OMC. Inclusive, o doutor Roberto Azevedo, ele estava quase confirmado para participar da abertura do nosso curso no IBDT, mas 2 dias depois do início do curso, ele se tornou vice-presidente da Pepsi. Então, era aquele momento de transição. E esse bloqueio dos Estados Unidos, porque originalmente a ideia era a nigeriana, Weala, e o apoio dos Estados Unidos foi para a ministra do Comércio da Coreia do Sul. Isso é importante, acaba causando alguns problemas. Você tem um órgão sem cabeça, um órgão decapitado. A reunião que ia decidir o nome da sucessora, da nova diretora-geral, era para ter acontecido agora em novembro de 2020, ela foi adiada indefinidamente. E o que a gente pode esperar da administração Joe Biden? Bom, ele foi defensor do livre comércio, ele foi defensor do NAFTA, da parceria transpacífica, mas não vamos ser inocentes, não vamos ser incoerentes com a nossa política internacional. A gente pode ser franco, ele não pretende reduzir tarifa comercial. Basta você olhar o plano econômico dos democratas, o Made in All of America, que ele promete ações comerciais agressivas contra aquelas práticas que eles considerarem injustas, desleais. E, recentemente, nós tivemos a doutora Tatiana Prazeres, que foi da CSEX, leciona na Universidade de Pequim. Ela trouxe uma constatação muito importante. Não é mais possível a gente pensar no consenso comercial pré-Trump de uma contínua redução das barreiras comerciais. Esse mundo não existe mais. Então, para eu me encaminhar agora para a minha conclusão, eu gostaria de ouvi-los. Como eu escrevi muito recentemente, as trocas entre os países, elas podem até ajudar em uma recuperação econômica, em um mundo de convalescença pós-pandemia. Todos nós esperamos que esse mundo chegue o quanto antes. Mas desde que a aposta ela seja numa lógica menos voltada para protecionismos, para nacionalismos, e mais voltada para uma conexão do Brasil na agenda internacional comercial. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar a minha participação na última reunião do ano da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo, que é a minha casa, que é a minha origem profissional, e eu quero devolver a palavra para o nosso presidente, para o Dr. Robson Crepaldi, agradecendo pelo convite e também parabenizando pela iniciativa de promover esses debates. Como eu disse, não há momento melhor para estudar o direito aduaneiro que os dias de hoje. Muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da comissão, da OAB. Excelente palestra que você deu para a gente aí. Eu queria deixar aberto para a doutora Fernanda Cotias para engrandecer um pouco mais a gente. Fica à vontade, doutora. Obrigada, doutor Robson. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite para vir aqui debater a brilhante palestra do meu querido amigo e colega Leonardo. Ele conseguiu, em 1 hora, fazer um giro que foi bastante... conseguiu abranger bastante coisa, foi bastante amplo, e o que facilita a minha vida. O tema da facilitação do comércio internacional é a minha paixão, Assim como o Leonardo, eu também sou advogada de carreira, Estou licenciada em função do CARF, e a minha casa é dividida, Eu sou advogada pela OAB-SC,
mas também pela OAB São Paulo, né? E os meus últimos anos de advocacia foram em São Paulo, casa. E quando a gente fala de facilitação de comércio internacional, acho que o Leonardo pontuou muito bem. Os dois pontos centrais, eles acabam sendo o acordo de facilitação do comércio e a Convenção de Quioto revisada, mas que, na minha visão, não necessariamente um deriva do outro. Eu acho que os dois, eles andam meio que juntos. Por quê? De fato, a gente tem um acordo de facilitação do comércio muito mais recente, né? Ele foi assinado em 2013, né, pelos países, ele foi concebido em 2013, na sua versão final, enquanto a Convenção de Quioto revisada, como o Leonardo pontuou, é da década de 90. Mas o fato é que ambos, na origem, começaram a ser discutidos quase que juntos, e pelos mesmos países, só em órgãos diferentes, né? Um dentro da OMC, outro dentro da OMA, e perseguindo objetivos parecidos, né? Maior transparência nas normas que regem o comércio entre os países, previsibilidade e, principalmente, redução da burocracia, né? Que é o que eles chamam do red tape at the border. Então, esses eram, digamos, os princípios que guiaram os dois acordos a serem pensados e assinados. E ainda que eles tenham pilares muito parecidos, gestão de risco, operador econômico, janela única, redução de burocracia, maior publicidade e acesso ao governo e a consultas, eu acho que cada organização, na concepção dos acordos, contemplou alguns pontos de forma mais intensa do que em outros. E aí a importância de que um não substitui o outro. Não é porque o Brasil já tinha assinado o acordo de facilitação que o Quioto era dispensável ou vice-versa. A gente vê que, assim, o setor privado gosta muito do acordo de facilitação. A Receita Federal se prende mais a Quioto. Talvez até porque a Receita Federal tem mais espaço dentro da OMA do que ele tem na OMC, né? Mas o fato é que, por exemplo, quando a gente fala em Quioto, a gente tem a questão do duplo grau de revisão às decisões aduaneiras muito mais claro, né? O duplo grau de recurso. A Convenção de Quioto deixa claro que você tem que ter direito a uma revisão administrativa independente, de segundo grau, e também a revisão judicial. A redação do acordo de facilitação ela é um pouco mais branda, ela deixa um pouco em dúvida se seria necessário esse duplo grau dentro da esfera administrativa. Tanto é que até hoje a gente ainda não tem essas questões de perdimento, por exemplo, subindo para o CARF, né? Isso vai acontecer de fato agora que a Convenção de Quioto foi assinada. Mas, por outro lado, quando a gente fala de consulta antecipada, que até foi um ponto que o Leonardo colocou, a questão da CECLAN e tudo mais, o Quioto é muito sucinta. Ela só fala na necessidade de que os países tenham procedimentos de consulta antecipada para tirar dúvidas concretas das empresas. Se a gente olha no acordo de facilitação, ele fala em tempo razoável, ele fala na necessidade de ter esse tipo de procedimento, na necessidade de que haja revisão, pedido de revisão de uma consulta que não foi adequada. No Brasil, atualmente, se você faz a consulta, a resposta é definitiva, você não tem possibilidade de revisão. E, além disso, ele coloca algumas matérias que são obrigatórias, que todos os países têm que ter, né? Enquanto Quioto é bastante silente com relação a isso. E exemplos bem pontuais, mas para mostrar como esses dois acordos eles se complementam, sempre nos mesmos temas, mas tornando realmente aí um corpo normativo muito robusto, que, a partir do momento que é internalizado pelos estados que são signatários, faz com que o comércio comece a andar no mesmo sentido e haja aí uma harmonização, uma facilitação muito maior. Tem um estudo muito interessante da CNI, que já saiu faz alguns anos, que mostra que as barreiras burocráticas ao comércio, né, justamente essas questões burocráticas que impactam em tempo e custo, elas acabam tendo um efeito mais negativo sobre o comércio, elas são mais custosas ao comércio do que o próprio imposto de importação. Então, no Brasil, acho que esse estudo saiu entre 2017, por ali, o custo de cumprimento das normas era maior do que a média do imposto de importação, que já não é baixa, e vocês sabem disso porque todos vocês atuam nessa área, né? E aí, vem todos esses acordos no sentido de desconstruir e tentar baixar isso, né? Porque
é algo necessário. E aí muitas empresas começam, mas será que isso é um interesse da indústria nacional? O que a gente tem que pensar é que nenhuma indústria hoje em dia, ela é completamente horizontal. Ela não consegue produzir todas, desde o insumo até o produto acabado, né? A gente tem aí cadeia global de valor, que é algo que veio para ficar, essa especialização da produção, que faz com que exista uma necessidade de importação de peças, componentes e insumos. Basicamente, todas as indústrias. E quanto maior o valor agregado, maior é essa realidade. E aí o que a gente começa a ver é que as próprias indústrias brasileiras também sofrem com essas mesmas burocracias e com esse mesmo custo. Ainda que tenham alguns incentivos, ainda que tenha o imposto de importação, que é uma proteção legítima, ainda que tenha os direitos antidumping no caso de concorrência desleal, mas a verdade é que esse custo ela vai prejudicar tanto o importador, quanto o exportador, quanto a indústria nacional, de uma forma bastante parecida. E aí a importância de todas as empresas que atuam no comércio internacional investirem na facilitação de comércio. E se eu pudesse resumir facilitação do comércio, seja acordo de facilitação da OMC, seja a Convenção de Kyoto em uma palavra, em uma expressão, seria mudança cultural, né? Vocês que têm aí mais de 10 anos de advocacia na área, vão concordar comigo que vocês aprenderam o direito aduaneiro na prática, porque a gente não tinha quase nenhuma fonte, e era com auto de infração. Ou seja, primeiro existiu o problema, e aí você vinha com uma advocacia para remediar uma situação concreta que já tinha dado errado. Facilitação do comércio é justamente o oposto. É ter uma cultura de compliance. E aí, as empresas precisam mudar o seu mindset e a sua forma de operar, e o próprio advogado, nesse novo mercado, nesse novo momento do direito aduaneiro, também precisa mudar a sua forma de atuação. Então, assim, a gente está entrando numa fase onde o direito consultivo pode e deve superar, né, a parte de processo, a parte de litigância de fato, né? E aí, assim, vou ganhar menos dinheiro? Não. Pelo contrário, eu acho que, assim, você conseguir trabalhar com compliance é algo que te garante não só clientes a longo prazo, quanto um retorno em termos de efetivação do seu trabalho muito maior. É muito mais satisfatório, para mim, pelo menos, na minha experiência como advogada, a satisfação de você dizer para um cliente o que ele tem que fazer para ele não ter problemas e isso se efetivar é muito maior do que você ver que um cliente teve um problema e você tenta resolver aquilo, né? Então, assim, e aí, Leonardo falou muito sobre o processo do OEA, né? O OEA, ele é um processo em que todo o processo de certificação, ele deve envolver um advogado aduaneiro, não que seja obrigado, no começo era, né? No OEA, quando ele foi concebido lá, não em seu normativo original, você precisava de alguém para assinar o mapa de risco da empresa, né? E aí normalmente era um advogado. Hoje em dia, depois de 2019, não precisa mais, mas ainda assim é altamente recomendado porque é um processo muito técnico. E é muito interessante porque quando você faz o processo de certificação OEA de uma empresa, você conhece a empresa como nem ela se conhece. E você começa a consertar não só os problemas aduaneiros que a empresa tem, mas vários outros, né? Então, é uma grande oportunidade de você já, antes de pleitear, ajudar o seu cliente a arrumar a casa. E, posteriormente à certificação, a gente já tem um monte de benefício, agora você é certificado, agora você é uma empresa confiável. O problema é que você tem, primeiro que você tem metas para cumprir, porque você tem que prometer ser melhor do que você já é, né? A própria Receita fala, não existe empresa 100% e nós sabemos disso. Então, quer dizer que, assim, a Receita não vai certificar aquela empresa que é perfeita, porque senão ela não certificaria ninguém, né? Ela vai certificar aquela empresa que tem um nível mínimo de segurança e confiabilidade e conformidade, né? Mas isso significa que a empresa tem que se comprometer a não só manter aquele nível, como melhorá-lo. E é por isso que, numa mão, um dos maiores benefícios do OEA é você ter acesso direto à fiscalização, né? Esse canal de comunicação é meio que o sonho de toda empresa, mas essa comunicação, ela tem duas vias. Então, se por um lado, você vai ter acesso à Receita para se comunicar melhor, por outro, a Receita vai ficar muito mais perto de você também. Isso significa, e acontece na prática,
que o fiscal, que é responsável pela sua empresa, vai mandar e-mail para você dizendo: e aí, com relação a tal coisa? Já aconteceu, tá, gente? Empresa grande, que eu tive a oportunidade de coordenar o compliance aduaneiro, em termos de consultoria. E aí, como é que é isso? Então, assim, é um processo constante e também outra coisa de melhoramento, de consultoria, de pensar o direito aduaneiro todos os dias junto com as empresas. E o que eu percebo é que, assim, o OEA é uma iniciativa fantástica. E a barra do OEA, ela é muito alta. No entanto, o que aconteceu? Antigamente, a gente tinha lá o famoso linha azul, que era um certificado pré-OEA, digamos assim, mas que era, assim, um grupinho, né? Um grupinho muito fechado de empresas importadoras e exportadoras que eram queridinhas do governo pelo peso que elas tinham na balança comercial, então elas tinham vantagens em relação a isso. Essas empresas, quando terminou a linha azul, porque a gente não podia ter 2 programas de compliance ao mesmo tempo, elas foram automaticamente migradas para o OEA. E com isso, o que a gente vê é que muitas das maiores empresas brasileiras ainda têm problemas de compliance aduaneira, mesmo sendo OEA. O que, de novo, mostra a necessidade de toda uma assessoria jurídica, não só para quem precisa ser OEA, mas para quem já é OEA e precisa se adequar. Né? Então, assim, é um grande mercado que se cria, em que nós temos que repensar a forma como nós atuamos, como nós enxergamos o direito aduaneiro. Na minha opinião, para melhor. Né? E aí, quando a gente fala, eu gostaria de pontuar algumas coisas que aconteceram de 2019 para cá e que eu acho que foram muito importantes em termos de facilitação do comércio. Né? Não só a gente teve a ratificação do protocolo de Kyoto, né, em 2020, finalmente, que era algo muito esperado, e aí, assim, até parabéns para a presidência, porque foi bastante rápido, tudo que a Receita demorou para negociar e finalmente dizer eu vou assumir, entre a assinatura e a ratificação, a gente teve muito pouco tempo, né? Isso foi muito bom, muito positivo, muito bem recebido. Mas, juntamente com o acordo de facilitação e a Convenção de Kyoto revisada, outros acordos também foram assinados pelo Brasil de 2019 para cá, para não só reforçar esses compromissos de facilitação, como também fazer com que eles evoluam. Né? E aí a gente tem que falar do acordo de livre comércio do Brasil com o Chile, dentro do ACE, né, do Acordo de Complementação Econômica 35, que também trouxe algumas obrigações diferentes para a questão de facilitação. O próprio acordo de facilitação do Mercosul, que foi assinado ano passado, né, ainda está em processo de ratificação e tudo mais, mas que não dá para pensar em facilitação do comércio no Brasil se os parceiros também não forem nesse sentido, porque nós temos muitas questões aduaneiras em conjunto, e aí, como o Leonardo também mencionou, a gente já assinou um código aduaneiro. Né? Se a gente não quer jogar esse código aduaneiro do Mercosul, que está em processo de ratificação no lixo, naturalmente, a gente também teria que assinar um acordo de facilitação do Mercosul. Né? Então, de novo, positivo, uma vantagem, que apesar de toda a dificuldade do Mercosul, a gente tem algumas pequenas vitórias que nos fazem acreditar que talvez exista um respiro pela frente. E aí, principalmente para mim, que é o mais relevante, foi o protocolo ao Ato de Cooperação Econômica Brasil e Estados Unidos, que foi assinado mês passado. Né? Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essa assinatura ou já tiveram a oportunidade de olhar. Né? Esse acordo de comércio entre Brasil e Estados Unidos já existe há algum tempo, mas esse ano foi assinado um protocolo adicional sobre 2 questões. Né? São 2 anexos. Um é facilitação do comércio e o outro é boas práticas regulatórias. Né? O que nos interessa é o anexo 1, que é a facilitação do comércio. E aí, vou tentar entrar um pouco na dinâmica até da questão dos Estados Unidos, que também faz parte do tema do nosso debate. Né? E foi muito bem recebido esse protocolo, não só pelo timing ser muito bom, né? Então, assim, apesar de todos os problemas do governo Trump, uma das últimas atuações Brasil e Estados Unidos é um protocolo altamente importante e altamente inovador, porque ele não só reforça algumas questões importantes que o protocolo de Kyoto, que a Convenção de Kyoto revisado e o acordo de facilitação da OMC já traziam, como ele inova. E, inclusive, eu presto muita consultoria para a CNI em termos de facilitação do comércio. E quando o acordo foi assinado, todo mundo ficou muito impressionado porque ninguém imaginava que de fato seria possível fazer um acordo nesse nível.
né? Não só questões foram colocadas, como, por exemplo, se avançou em novos temas, né? Um tema que eu trago na minha tese de doutorado, que eu acho que é muito importante para a gente falar de facilitação, é a integridade. Então, ou seja, normas de integridade para a aduana, né? A gente tem aquele velho problema que foi um assunto que até hoje, na nossa sessão do CARF, foi discutido, vai ficar gravado para quem quiser ir procurar. Nós estávamos falando da questão da aduana estar dentro da Receita Federal e de todos os prejuízos que isso causa, né? De você ter a mesma autoridade tributária aduaneira e como isso acaba causando uma série de confusões. O fato é que, como o Leonardo também destacou, a aduana tem muitas funções que não tem nada a ver com arrecadação tributária, que não tem nada a ver com mindset tributário. E quando você confunde essas duas instituições e esses dois propósitos, você acaba perdendo de um lado. E no nosso caso, a gente sempre perde para o aduaneiro, né? Inclusive com relação à medida de integridade. Por quê? Porque o agente da Receita Federal, que está lotado no interior ou numa agência qualquer, numa delegacia qualquer, ele vai enfrentar outros desafios do que aquele que está na fronteira, né? Na fronteira, você está falando não só de arrecadação, mas você está falando de saúde pública, você está falando de soberania, você está falando de tráfico, né? Então, assim, é muito mais complexo e o tipo de corrupção, o tipo de ameaça é diferente. Mas a gente não tem um código de integridade, a gente não tem um código de conduta para a aduana. A gente só tem para a Receita Federal como um todo, né? E que mal é divulgado. Nesse novo protocolo Estados Unidos-Brasil, os Estados Unidos exige que seja colocado um protocolo que tenha política de integridade aduaneira, para a aduana, né? Na minha visão, uma grande inovação. Outra questão, nessa questão de formalização, padronização de documentos exigidos. Tanto Kyoto quanto o Acordo de Facilitação falam nos best endeavor, né? Ou seja, nas melhores práticas, nas maiores tentativas para se aderir a estándares internacionais, mas eles não dizem quais. Ali, Brasil e Estados Unidos começaram a definir quais. Então, vai ter um modelo de certificado fitossanitário que vai ser comum. Para conhecimento de embarque aéreo, já foi decidido um modelo comum, que é o modelo que a IATA prescreve. E, assim, modelo alguns modelos até das janelas únicas, para que as janelas únicas usem arquivos e tenham alguns layouts que permitam troca de informações. E aí a gente começa a ver que esse acordo, ele não só bebe nos compromissos de facilitação multilaterais, como ele avança de uma forma muito positiva. Obviamente, agora a gente tem um grande desafio, que é a implementação, mas me parece que isso foi muito positivo. A outra questão que eu achei muito interessante e que vai muito dentro do que os Estados Unidos, há muito tempo atrás, na década de 90, eles fizeram um Customs Modernization Act, né? Então, eles criaram um ato, né, um conjunto de normas para a modernização da aduana. E um dos princípios que rege esse ato é que a responsabilidade de cumprimento aduaneiro ela é compartilhada entre a autoridade e empresa. Por quê? Porque, por um lado, a empresa precisa se comprometer a cumprir as regras, mas, por outro, a autoridade precisa dar condição para a empresa entender para cumprir as regras, né? E isso é algo que no Brasil a gente ainda não vê muito, e é algo que todo mundo gostaria, principalmente no âmbito aduaneiro, que a gente tem a base normativa da ditadura militar, né? Ou seja, muito tempo atrás, da década de 60, e o nosso regulamento aduaneiro, apesar de todas as tentativas, continua sendo um regulamento de uma década atrás, né? Tivemos aí algumas mudanças, algumas modernizações até esse ano, mas ainda temos uma norma que não se adequa plenamente a toda essa dinamicidade que é o comércio internacional. Então, esse tipo de princípio que compartilha a responsabilidade entre aduana, autoridade e empresa no cumprimento das regras aduaneiras é muito interessante. E como é que isso pode ser colocado em prática? No protocolo entre Brasil e Estados Unidos, se estabelece que é algo que nos Estados Unidos já existe no México também, muito em função, né, da influência americana. Que sejam publicados guias e explicações práticas de como a regra tem que ser aplicada. Alguns de vocês podem me dizer, não, mas a Receita Federal tem alguns manuais, né? Tem o manual de admissão temporária, tem o manual de... Mas esses manuais são muito teóricos.
né? Se vocês forem olhar como a prática americana acontece, esses manuais são práticos. Eles têm regras, eles são atualizados de acordo com o tipo de desafio e o tipo de demanda que é trazida para a autoridade. E aí esses manuais eles são atualizados com frequência e eles são voltados para questões específicas, né? E como isso foi absorvido por meio do protocolo, caso implementado, e nós esperamos que sim, então a gente vai ter também um reforço dessa noção de publicidade e previsibilidade que os acordos multilaterais tanto prezam, né? Então, na minha visão, eu acho que o Brasil tem avançado muito positivamente. A acordo de facilitação, para mim, é um acordo muito querido, é um acordo que eu estudei muito a fundo, e, enfim, a OMC é a minha segunda casa, tive o prazer de defender o Brasil em alguns casos na OMC, tanto como demandante, tanto como demandado, tanto como terceira parte. Acho que a vantagem do acordo de facilitação é ter essas garras, né? Ou seja, pode gerar demandas do órgão de solução de controvérsias, caso ele sobreviva, e a gente espera que sim. E acho que tudo que está acontecendo, como o Leonardo falou, o mundo está mudando, de a gente não poder mais esperar uma sessão multilateral como antigamente, da própria crise que a OMC tem passado, e a própria eleição do Biden, eu acho que tudo isso nos indica, na minha opinião, na minha visão, na minha leitura, é que nós vamos continuar tendo um sistema multilateral. Então, esses acordos multilaterais continuarão sendo a base das nossas regras, só que a OMC tende a ser reformada para parecer muito mais como uma OCDE, né? Ser muito mais uma guia do que realmente uma produtora de normas, como ela vinha sendo até agora. No entanto, todas as normas que já foram aprovadas, que já foram internalizadas, elas não vão sumir. E aí, o acordo de facilitação talvez seja o maior e o último legado, né, da OMC do século XXI. E aí a importância e aí a relevância de que a gente realmente coloque isso em prática. O governo brasileiro ele começou a implementar o acordo de facilitação antes da entrada em vigor, né, antes do decreto 9326 de 2018, que ratificou, mas ele ainda não terminou, né? O prazo para a implementação já terminou, né? O Brasil tinha algumas ressalvas que ele pediu prazo extra, que terminou em 2019. Então, teoricamente, nós estamos inadimplentes frente à OMC com relação a algumas questões, mas acredito que não podemos dizer que nenhuma questão está parada. Eu acho que as últimas questões que estavam paradas, que eram a questão do trânsito aduaneiro, saiu a portaria agora com a consulta pública, o que também já demonstra que o governo está atuando nessa frente. A questão do duplo grau, agora com Kyoto, já se começou a mostrar. E, olha, a gente também tinha algumas irregularidades, mas que com essa última publicação de atualização do regulamento aduaneiro, isso também já foi em grande parte sanado, né? Então, acho que, assim, estamos caminhando. Acho que a demora na implementação total do portal único é algo negativo, mas compreensível, né? Principalmente porque a gente está num momento de crise e isso demanda muito recurso. Então, assim, acho que não é falta de vontade do governo, mas realmente uma impossibilidade de colocar todos os recursos necessários, e a gente realmente espera que ano que vem isso saia, né? A do INPE é a parte mais importante do portal único, se a gente for olhar em termos de peso para o comércio, né? Então, assim, realmente, ter a do INPE plenamente em vigor e o OEA também conseguir integrar todos os outros players, né? Inmetro, Anvisa, Exército e tudo mais, também são questões que são ansiosamente aguardadas pelo setor privado. E o último comentário que eu queria fazer, para encerrar aqui todas essas minhas provocações e pontuações, é com relação ao CONFAC, né, o Comitê de Facilitação do Comércio. Eu não sei se todos vocês conhecem, ou se todos vocês já tiveram a oportunidade de contribuir, mas a questão é, o acordo de facilitação prevê a obrigatoriedade de que todos os estados tenham um comitê interno para acompanhar a implementação do acordo de facilitação e que esse comitê tenha a participação do setor privado, o que é algo inédito em termos de acordo multilateral também, puxar as empresas, né, para dentro dessa discussão. E isso está plenamente em vigor, a CAMEX criou o CONFAC, e aí a gente tem pessoas muito competentes, né, tanto o Carlos Pio como a Ana Repesa, minha querida amiga, são pessoas altamente competentes dentro da Secretaria Executiva da CAMEX e que estão dando vazão para essas questões, mas o que eu sinto aí como consultora de setor privado, como uma pessoa que discute muito facilitação de comércio junto com a CNI, é que nem todas as demandas do setor privado chegam para o CONFAC,
porque as empresas, quem conhece o dia a dia, as empresas em si não conhecem sempre os canais. E os advogados não entendem que eles são os mais qualificados para trazer essas demandas para dentro. Então, assim, a minha sugestão e até o meu pedido para vocês, enquanto colegas, é que vocês mapeiem os problemas que os clientes de vocês têm, quais são os gargalos que esses clientes enfrentam, porque também a gente tem uma economia que é muito pulverizada, a gente tem muitos setores, a gente tem um país muito grande e algumas aduanas funcionam muito bem, outras não, né? A gente tem uma série de regimes especiais que dificultam ainda mais compreensão, digamos assim, holística do que é o direito aduaneiro. Então, assim, a pontuação dos problemas e dos gargalos de forma concreta para trazer para dentro do CONFAC é algo muito necessário, porque uma coisa é a gente reclamar do governo, mas outra coisa é a gente munir o governo de tudo que ele precisa para conseguir fazer as reformas, né? A Camex fez, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, uma consulta pública muito ampla para tentar repensar o comércio exterior como um todo. E por mais que ele tenha recebido bastante respostas, bastante contribuições, considerando o tamanho do comércio exterior brasileiro e a quantidade de empresas envolvidas, a participação foi muito pequena. Então, nós precisamos participar das consultas públicas, a gente precisa utilizar esses canais de comunicação, porque senão o governo não vai fazer o papel dele sozinho, né? Se vocês olharem todas as publicações de OMC, de OMA, de OCDE, todos os órgãos falam da importância de parceria público-privada. E essa parceria público-privada, ela funciona tanto na hora de reclamar, mas quanto na hora de construir, né? Então, acho que, assim, muitos dos ajustes que a facilitação de comércio ainda precisa vai vir muito mais das respostas que as empresas dão do que da capacidade do governo de pensar sozinho, né? Então, acho que aí também é um outro nicho que cabe a nós enfatizar, né, e melhorar, né? Bom, mais ou menos isso. Fico à disposição caso alguém tiver alguma questão. E muito obrigada novamente pelo espaço. Parabéns pelo evento. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado pela apresentação. Foi de grande valia e agradeço aí ao Leonardo por ter te chamado aos 47 segundos. Muito bom, viu, Leonardo? Parabéns. Você vê que ela não decepcionou, né, Robson? Não. Mesmo sendo chamada em cima da hora, a Fernanda, ela é uma grande referência dessa área e eu acho que a presença dela aqui engrandece. Vamos estreitar nossos laços aí com ela. E eu tenho uma notícia para te dar, Fernanda. Não sei se vai ser boa ou não, né? Mas eu faço parte aqui do CONFAC, pela Casa Civil. Opa! Então, todas essas demandas aí da sociedade civil, das empresas privadas, tudo, você pode me mandar que eu encaminho para eles aqui como pauta. Até para a gente balizar, né? Ter esse termômetro aí de vocês. Não sei se você concorda com o que eu falei, mas essa é a minha impressão desde antes do... Então, eu acompanhei muito de perto da criação, as primeiras reuniões, eu li as atas, eu era aquela pessoa que pedia para participar, não me deixavam, eu agitava. Então, assim, é a impressão que eu sempre tive. Ele ficou um tempo parado, se eu não me engano, né? E aí teve a primeira reunião, acho que uns 5 meses atrás, 4 meses atrás, que foi quando a Secretaria Executiva da Casa Civil me nomeou ali como suplente. Aí teve uma reunião. E a segunda vai ser agora, sexta-feira, às 2 horas da tarde. Com o pessoal todo lá da economia, né? Que você bem falou aí. Bom, ó, tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler aqui que alguns mandaram pelo chat, outros mandaram... O Roberto Raia te pergunta, Fernanda, a entrada do compliance no direito aduaneiro brasileiro não seria uma função do compliance das regras dos Estados Unidos, principalmente dos escândalos do Big Four e empresas multinacionais? Você entendeu? Sim. Eu acho que, Roberto, primeiro, boa noite, um beijo para você, meu amigo querido. Acho que sim e não, né? Eu acho que são uma série de fatores. Eu acho que a questão do compliance aduaneiro, ela vem com uma demanda desde a própria criação do OMC, né? Se vocês forem olhar nas atas, né, das rodadas da OMC, das rodadas GATT que antecederam a OMC, né, até a rodada uruguaia, onde a OMC foi definitivamente criada, você já começa a ter uma série de pedidos e discussões em torno de questões de facilitação do comércio, né? Porque o que acontece? A facilitação de comércio, dentro do que a gente vê, né, do Acordo de Facilitação de Comércio, ele vem derivado de 3 artigos do GATT, né? A parte de transparência, a parte de procedimentos
aduaneiro e da regra de não discriminação, né? Então, assim, primeiro você tinha a questão da tarifa. Quando você decide em negociar a tarifa e botar máximo de tarifa, você começa a ver outros tipos de protecionismo. E quando a gente tem uma burocracia exacerbada, isso também é um protecionismo, né? Então, acho que assim, a facilitação, ele é um tema muito mais antigo do que a gente consegue se dar conta. Ela só não tinha esse nome, né? Esse é o nome, que é o chamariz, o slogan, é moderno, mas a demanda ela é antiga. E ela tem muitos componentes, né? Então, ela tem um componente... E aí, assim, o que é facilitação do comércio? Eu acho que, assim, até se eu for corrigir uma coisa toda essa nossa fala na mina do Leonardo, se ele me permite, é primeiro começar dizendo o que é facilitação de comércio? Facilitação do comércio não tem um conceito único. Cada organização tem um conceito específico. O conceito mais restrito de facilitação de comércio é o da OMC. Por quê? Porque os estados não queriam se comprometer a um conceito muito amplo, porque eles sabiam que depois eles poderiam ser demandados no órgão de solução de controvérsias e isso ir, né, contra eles. Então, assim, o acordo de facilitação ele tem um conceito bem fechadinho. Mas se você for olhar em outros, por exemplo, a gente tem muitos estudos que acompanham facilitação e custo de comércio em todas as grandes organizações internacionais. O Banco Mundial tem publicações muito interessantes. A OCDE tem não só publicações, como ela tem medidores, indicadores que você consegue ver notas. O Fórum Econômico Mundial tem publicações. Quase todas as organizações internacionais tentam medir facilitação, mas de acordo com o seu próprio conceito. Então, para o Banco Mundial, por exemplo, toda a parte de estradas, de infraestrutura, entra dentro da noção de facilitação. Para a questão do FMI, vai entrar uma questão da parte financeira, né? Então, acho que assim, dependendo do tipo de noção que você tem de facilitação, obviamente, todos os escândalos das Big Fours, e como isso colocou, veio incentivar a formas mais previsíveis de cumprimento das obrigações aduaneiras e da forma como elas são quantificadas. Mas eu acho que não foi a única coisa. Eu acho que são várias coisas que caminham junto no sentido de trazer maior previsibilidade para o comércio internacional como um todo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos a minha visão sobre a questão. Ótimo, ótimo, obrigado. Tem uma para o Leonardo aqui também, do Roberto Raia também. No seu entendimento, por que o direito aduaneiro está fervendo? Seria uma função dos AFC e KRC ou a demanda de revisão fiscal que deve aumentar? A boa pergunta do Roberto. Eu acredito que talvez essa vai ser minha última intervenção por causa do horário, e eu quero, antes de responder, dar em nome da Fernanda os parabéns de todas as mulheres advogadas, em nome de todas as mulheres advogadas, porque hoje, desde o ano de 2016, é o Dia das Mulheres Advogadas, né? Então, fica o registro para o dia em que esses dias não sejam mais necessários. Aí você atropelou minha finalização, pô. Acabei dando spoiler. Não tem problema nenhum. Até marquei essa reunião nesse dia aí, eu não tinha te falado, mas eu marquei exatamente para comemorar esse dia aí. Mas que bom que você se adiantou. Não, muito bom, é muito necessário, né? Então, Roberto, eu acho que sim, o Roberto Raia, ele está num momento bom, porque ele atua justamente em um segmento que está fervendo, né? Classificação fiscal ocupa grande parte do tempo do contencioso. Nós vemos classificações que exigem um conhecimento técnico, né? Aquilo que eu chamei lá atrás de paixão pelo saber alheio, o cara que faz classificação tem que ter, né? Então, esse é um grande pressuposto. As classificações exigem um conhecimento muito aprofundado do sistema harmonizado. Então, de fato, eu acredito que talvez seja um dos motivos seja esse mesmo. Bom, só para concluir também, né? Eu vi aqui também da Peg Bessac, né? Que é muito conteúdo para reflexão. De fato, é muito conteúdo. O papel aqui da Comissão de Aduaneiro é central, porque você imaginar, né? Numa época de pandemia, a gente ia achar que o Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, ele agiu com bastante cautela. Ele retirou as grandes questões tributárias da pauta num primeiro momento. Então, ICMS, PIS da COFINS, etc., tudo saiu da pauta. Depois voltou. Então, nós tivemos nesse ano
o julgamento de grandes casos tributários e aduaneiros. E o STF ele está aí cheio de questões importantes, né? Adicional do COFINS importação, retenção de mercadoria. Essa questão da cobrança do IPI na revenda de produto importado é central, né? Eu acho que é uma questão importante. Essa decisão ela acabou sendo provocada por uma empresa de Santa Catarina, né? Que questionava essa dupla incidência. E, de fato, eu queria registrar que usar o IPI para finalidades de proteção é uma grande dificuldade, porque aqui nós temos tributos que servem a funções diferentes, né? Existem tributos tipicamente aduaneiros que se voltam a promover política fiscal, como o imposto de importação. Agora, nós temos tributos que eles têm justamente a finalidade oposta, ou seja, a extrafiscalidade deles é fazerem com que nós não tenhamos uma indução do comportamento. Se o imposto de importação ele é utilizado com função extrafiscal de indução, o IPI na importação é o contrário. A função extrafiscal dele é que não haja um peso na tomada de decisão do importador ou do comprador. Então, aqui o que nós temos é o verdadeiro nivelamento, são verdadeiras eclusas tributárias que são construídas aqui pelo legislador para que não haja essa disparidade no preço, né? Então, é aquela metáfora que eu coloquei. Você usar IPI para finalidade de proteção é igual você usar a marcha lenta para reduzir a velocidade do seu carro numa descida ao invés do freio. Vai funcionar? Vai, mas ao custo do desgaste da máquina, né? Então, quero dizer que não vai importar aqui, para uma conclusão como essa, um argumento dos ministros do momento em que é cobrado o tributo. Seja no momento da internacionalização da mercadoria, né, com o despacho aduaneiro, ou da saída do produto no mercado interno, né, porque o efeito é um só, é a violação pelo Brasil de um acordo internacional. O que a gente vai tributar vai ser, na verdade, o lucro das indústrias. E aí eu volto àquilo que eu disse inicialmente. O que nós temos aqui é uma indústria fragilizada no comércio internacional, uma dificuldade competitiva. Então, quando ele incide sobre a revenda desse produto importado, aqui nós temos uma pressão fiscal maior sobre o bem de origem estrangeira. Então, aqui nós temos a verdadeira frustração da expectativa concorrencial. Nós temos uma violação ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, aquela dimensão de segurança jurídica que nós buscamos com alguns institutos como o OEA, etc., é muito complicada, né? Nós vemos hoje o papel deste amadurecimento institucional de alguns termos de uma maneira privilegiada. Por exemplo, aquela questão sobre a exclusão das despesas de capatazia da base de cálculo do PIS da COFINS de importação, né? Nós tínhamos um posicionamento do STJ favorável ao contribuinte, no CARF um posicionamento contrário. Aí foi evoluindo a coisa. Nós temos até alguns votos favoráveis ao contribuinte no CARF que pipocam ali. E, de repente, uma virada do STJ e agora a Receita Federal ela decidiu excluir da base de cálculo do imposto de importação as despesas de capatazia. E você fica numa situação de hesitação não apenas jurisprudencial, hesitação quanto ao cumprimento das normas tributário-aduaneiras, né? Agora mesmo, hoje, né, o STF, ao divergir ideologicamente do ocupante do executivo, ele revê algumas escolhas políticas. A gente teve a revisão da resolução 126 de 2020 da GSEX, que zerou a alíquota do imposto de importação de pistolas e revólveres, né? Tentando escapar completamente aqui de qualquer debate político, etc., mas o que nós temos é o diálogo entre as instituições, que acaba por culminar um debate sobre o amadurecimento institucional em torno dessas questões, né? E aqui entra uma questão interessante, como a Fernanda muito bem colocou, e é sempre um aprendizado ouvir a Fernanda nesse aspecto de Comex, a Secretaria Executiva da Camex nem sempre consegue capturar as demandas do setor privado, né? E eu quero trazer aqui o papel significativo que exercem os profissionais de HelGov, de Relações Governamentais. Eu sou professor há alguns anos da pós-graduação em Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas, e ali existe, de fato,
uma série de profissionais que se dedicam justamente a tentar facilitar esta captura, né? Ou seja, fazer com que as demandas do setor privado sejam levadas aos órgãos públicos, né? Então, esse é um momento muito interessante para inúmeros profissionais que trabalham direta ou indiretamente com o comércio internacional. E aí eu lembro, 3 grandes núcleos, né? Comércio internacional, direito aduaneiro, direito tributário, está tudo aqui num cesto que está se imbricando, mas também de maneira independente. Então, parabéns novamente pela iniciativa do evento, eu agradeço muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui com o Robson Crepaldi, Dr. Robson Crepaldi, que teve a iniciativa, a alegria de atender um convite que nós fizemos no IBDT para estar na abertura do curso de Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional, que inclusive nós vamos fazer uma segunda edição, mas agora cenas do próximo capítulo, né? Para que seja uma versão de Direito Aduaneiro avançado que vai ter, se eu não me engano, no final de fevereiro. Espero contar com a participação de todos vocês. Então, muito obrigado. Devolvo aqui a palavra para o nosso presidente, Dr. Robson Crepaldi. Obrigado, Leonardo. Foi um prazer participar daquele evento com você e sempre que receber o convite, atenderei com o maior prazer. Tem uma outra pergunta aqui também, só que não tem nome, né? Está em nome de anônimos. Considerando a demora do Brasil em parabenizar a eleição do presidente Joe Biden e as falas do atual presidente sobre não comprovada fraude na citada eleição, os painelistas acham que pode haver algum prejuízo ao país, sobretudo no que toca à venda de produtos nacionais fortemente baseados em commodity? Posso responder? Passar para a Fernanda. Eu fico mais temeroso com relação à China do que com relação à demora. Eu acho que não. Eu acho que não, e acho que, assim, o comércio, ele sempre foi, historicamente, e continua sendo a maior saída para a paz, né? A gente tem uma guerra fria acontecendo entre Estados Unidos e China, que, por mais que tenha acontecido aumento de tarifa e uma série de ameaças, isso ainda continua, dia após dia, garantindo o comércio entre eles, né? Então, assim, acho que, ainda que politicamente, hoje em dia, os estados possam ter certas discordâncias e até certos discursos não alinhados, acho que o comércio, ele anda apesar disso. Pode andar um pouco melhor, um pouco pior, mas a verdade é que o comércio ele tem uma língua própria. Eu acho que é justamente isso que faz com que até a questão, eu acho que assim, o comércio influencia muito mais a política do que o inverso. Eu acho que o Brasil, no que o Brasil é competitivo, ele vai continuar sendo. Aquilo que o Brasil não é competitivo e que existe aí um acordo, uma aliança política para garantir exportação, aí a gente pode ter problema. Mas aí não é onde a gente tem que focar, né? E essa é uma questão que a gente tem que aprender desde sempre. A gente tem que investir para ter mais setores competitivos. Em commodity, nós sempre fomos. Agora a questão é o resto. Então, acho que assim, não temos muito o que perder. Talvez a gente tenha que deixar de ganhar, mas acho que... E os Estados Unidos, ele sempre foi, sempre será um aliado importante, um parceiro comercial importante, mas ele já não é mais o top 1 da nossa lista, né? E existem muitas outras frentes que têm que ser investidas, inclusive parceiros regionais, né? Acho que, assim, aquele discurso sul-sul não pega muito. A minha querida professora Vera Torstensen sempre tinha um discurso meio polêmico de que casar com pobre não dá certo. Mas, independente de concordar ou não com isso, a verdade é que existe a necessidade de diversificação de mercado, de diversificação de pauta exportadora. Então, acho que, enquanto o Brasil conseguir focar nisso e melhorar essas frentes, não é um discurso político ou um alinhamento ou não político que vai realmente impactar a nossa balança comercial de forma significativa. Eu mudo a mesma opinião que a doutora Fernanda. Tem uma outra dele aqui também, mas eu não sei se tem muito a ver aqui com o assunto, mas tem a ver com a OCDE, então eu vou te fazer. Vocês acham que a atuação da ABIN, no caso do filho do presidente, pode atrapalhar as pretensões do Brasil em relação à sua ascensão à OCDE, sobretudo por causa da necessidade do apoio dos Estados Unidos, agora governado por um democrata? Acho que não.
Eu acho que se for para... O Brasil tem problemas maiores para lidar ainda com relação ao parâmetro OCDE, né? Do que uma questão isolada de um escândalo político, né? De novo, se vocês forem olhar os países que estão dentro do OCDE, não tem nenhum que é livre de escândalos pontuais políticos, né? Eu acho que não é esse o ponto. A questão é, a OCDE tem padrão de política de corrupção que tem que ser respeitado? Tem. Né? Mas se vocês forem olhar a OCDE, o Brasil, primeiro que o Brasil ele já faz parte de alguns comitês da OCDE, né? Então o Brasil não é membro da OCDE, mas ele é membro de alguns comitês e ele já atua junto à OCDE em uma série de temas. E em função disso, a OCDE faz, de forma periódica, análise sobre o Brasil. Se vocês, a última análise, se eu não me engano, foi no governo passado. Não sei se a gente tem uma análise total atualizada desse. Agora, vocês me desculpem, eu teria que conferir. Mas na última análise, se a gente for analisar, tem uma série de pontos dentro dos padrões da OCDE de muito mais objetivos do que uma questão política isolada. Assim. Eu acho que, assim, tem algumas questões ambientais, algumas questões de comércio exterior, e aí a questão de, por exemplo, essa questão tributária que o Leonardo comentou é uma coisa que pega. A falta de a integração a cadeias globais de valor é outro problema. Então, acho que, assim, politicamente, acho que, obviamente, o Brasil precisa de aliados para votar a seu favor na entrada, mas, tecnicamente, não é isso que vai afastá-lo. Eu acho que aí é muito mais a questão de o Brasil conseguir cumprir com as metas que a OCDE impôs. E acho que o Brasil está fazendo isso, o Brasil tem uma preocupação com isso, e nas conversas que eu tive com o governo no ano passado, enquanto a gente conseguia ir a Brasília ainda, né, eu via dentro da PEX uma preocupação e uma curiosidade de entender muito mais a OCDE, eu via dentro da CAMEX uma preocupação de conhecer mais a OCDE, eu via dentro da CSEX também essa questão, principalmente com o Lucas Ferraz, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade de trabalhar na época que eu fui pesquisadora da FGV, trabalhei direto com ele, e ele é um cara bastante sensível a essas questões também. Então, acho que, assim, o Brasil tem que avançar e tem que se preocupar muito mais com essas questões de uma agenda positiva dentro dos parâmetros do OCDE do que com outras questões. Obviamente, a gente não quer escândalo político de forma nenhuma, né? Todo país quer ter governos sem escândalos. Mas eu acho que não é isso que vai colocar o Brasil dentro ou fora da OCDE nesse momento. Maravilha. Só para constar aqui, as duas perguntas foram do Daniel Felipe de Oliveira Hilário, tá? É que na hora que ele botou lá não aparecia o nome. Aí agora ele mandou a mensagem, apareceu aqui no chat, apareceu. Obrigada, Daniel. Eu queria então agradecer ao Leonardo, à doutora Fernanda, pela participação excelente no nosso webinar de hoje. Gostaria de agradecer também a todos que participaram com a gente. Dizer que foi um ano difícil para todo mundo, né? Alguns perderam aí familiares, amigos, conhecidos, artistas que a gente gostava, né? Que inclusive ontem, né? Foi um do Roupa Nova que eu admirava bastante. Mas dizer também que foi um ano de muito aprendizado para nós. Eu aqui no governo federal, a gente tem que tomar, quando eu falo governo, todos, né? Tem que tomar decisões de coisas que você nunca viu. A última foi há quase um século atrás. E decisões rápidas, né? E com o TCU cobrando, STF também tentando interferir de alguma forma, e a sociedade civil também, com grande participação nisso. Às vezes a gente é cobrado por algumas falhas, né? Que todo mundo tem, que nenhum, hoje nessa pandemia, qualquer pessoa que fale uma coisa hoje, amanhã é desmentido, né? Tanto que antes tinha que fazer o teste rápido, hoje o teste rápido já comprovou que tem 50% de chance de dar errado, dar falso positivo, então, por aí vai, né? Agora a questão da vacina também, até estava conversando com os assessores aqui hoje, que bom que seria, né, num mundo utópico, que o presidente chamasse os 27 governadores, né, e ficasse na sala aqui até sair um acordo, né, um cede aqui, outro cede ali, e sair para imagina que cena linda, né? Saiu o presidente da República e os 27 governadores falaram, fechamos um plano para o Brasil aqui, vamos fazer isso. Mas não, é uma briga aqui, outro puxa de lá, por questões políticas e tudo mais. Mas dizer também que foi um ano de muita aprendizagem, porque a gente deixava coisas pequenas, né, passar, como família, amigos, reuniões, que a gente hoje não pode fazer tanta, que antes era tão banal, né? Igual quando você caminhar para a gente é normal. Quando você perder a perna, você vai ver o quanto que era bom caminhar aí sem rumo, né?
Então, dizer que 2021 seja infinitamente melhor que esse, também porque pior não vai dar, ninguém vai aguentar. Aproveitar também, como o Leonardo falou, parabenizar a todas as advogadas, as mulheres advogadas, não só da OAB São Paulo, mas como a OAB Federal, pelo dia, né? E dizer que todo dia é o dia da advogada, né? Como todo dia é o dia da mulher também. Então, é um evento para marcar o dia, mas a gente sabe que as dificuldades que vocês enfrentam e sempre enfrentaram, né? Então, dizer uns parabéns aí especial da Comissão Especial de Direito Aduaneiro. E, por fim, desejar a todos um Feliz Natal, sempre pensando aí o real motivo do Natal, né, que não é comércio, é nosso Deus aí que nos deu o dom da vida. A gente aproveitar, refletir um pouco sobre esse ano e para que sejamos pessoas melhores aí no futuro. E desejar um feliz ano novo a todos também. O ano que vem a gente já está com a programação aí já também pronta para encaminhar e divulgar isso para vocês. É lógico que tem algumas alterações, né? Porque esse ano já tinha uma programação. Aí a última palestra nossa presencial foi em março. Então tivemos que mudar toda a programação. Mas o ano que vem a gente pretende fechar, né, esse ciclo aí da Comissão de Direito Aduaneiro, também com um livro que aqui eu já externo meus convites aí para a doutora Fernanda, doutor Leonardo, que a gente está, através do Sidney Lostado e da doutora Ângela Sartori, tentando fazer alguma coisa assim para deixar um legado da nossa comissão, e ficaria honrado de vocês participarem desse projeto com a gente. Depois a gente pode montar um grupinho aí para falar sobre isso, e também os outros que estão aqui. E dizer que a gente está à disposição. Quem quiser fazer parte da nossa comissão é só me mandar um e-mail, robson@crepaldeadvocacia.com.br. Dizer que queria participar da nossa comissão. A gente tem um grupo também para discutir esses temas. E agradecer, desejar uma boa noite. Já falei demais. Um grande abraço para vocês e até o próximo evento. Grande abraço, até logo. Boa noite a todos, muita saúde. Boa noite, gente. Obrigada. Boas festas. Até mais.